gente, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem do lado daí. É meio estranho fazer isso, sei lá, parece que não nascem pra isso. Mas nós estamos hoje aqui porque nós queremos encontrar um pouco mais de Jesus e conhecer um pouquinho mais dele. Tem uma galera aqui com a gente, mas a gente está obedecendo as normas da quarentena, com a quantidade certinha de pessoas. Mas a gente se reúne, apesar de todos esses apesares que está acontecendo no nosso planeta, porque nós acreditamos que ele vale a pena. Que fazer todo esse rolê de tipo, desmontar coisa, remontar, trazer um povo lá da Conchinchina, porque Kátia veio de Severina, vale a pena. Porque se a gente não estiver disposto a abrir mão de pelo menos um pouquinho da nossa vida para servir a ele, não dá para fazer. Porque ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor a nós, para nos amar. E ele fala que se nós quisermos seguir a ele, nós temos que pegar a nossa cruz, abrir mão das nossas vidas, porque vai ter um reino esperando pela gente. E é por isso que nós estamos aqui, porque a presença dele vale a pena. Vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena abrir mão de tipo mim, para que eu possa conhecer mais ele. Então, que na sua casa você venha encontrar ele, que ele venha ter livre acesso ao seu coração, para mudar aquilo que tiver que ser mudado. E também para falar que aquilo que está certo é para ficar. Então, atrai a presença dele essa noite. Seja através de louvores ou seja por meio de uma oração, mas atrai a presença do Espírito Santo, porque ela vai fazer toda a diferença. Seja livre, Senhor, seja livre. O mais doce
queremos, Senhor Deus. O nosso prazer é te adorar, te louvar, é te bendizer, é entregar a Ti, Senhor Deus, aquilo que é Teu. Entregar a Ti o nosso coração, as nossas vidas, Jesus. Que os Seus planos, os Seus propósitos se cumpram, Senhor Deus, nas nossas vidas e na vida de cada pessoa, Senhor Deus, que está assistindo, Senhor Deus, esse momento de adoração, Pai. O Senhor é um Deus onipresente, Senhor Deus. Se faz presente, Senhor Deus, em cada vida, Senhor Deus. Aqui neste lugar, oh Deus, em cada lar, onde cada vida estiver, Senhor Deus. Enche o coração, Senhor Deus, de esperança, de paz, do poder, do amor, de vida, da Tua vida, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, Jesus. Senhor Deus, que os sonhos do Senhor se cumpram em cada vida, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpra, que as Suas promessas, Senhor Deus, que nunca falham, se cumpram em cada vida, Pai. E que cada pessoa, Senhor Deus, volte a sonhar, Jesus, os sonhos que o Senhor colocou em seus corações. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem podes imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Que os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na Tua presença, Tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhum
que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar. Que os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, o dia está chegando e eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29 que o Senhor fala assim: eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro. Também no livro, na palavra de Deus, Isaías 55, o Senhor diz que os planos deles, os pensamentos deles não são os mesmos que os nossos, não são os mesmos que os seus. Assim como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Deus tem planos maiores para você, que o Espírito Santo de Deus venha alegrar o seu coração, para que você volte a crer nessas promessas. São mais de 3.000 promessas, e a palavra de Deus para você é: não abra mão delas, pois todas elas se cumprem, todas elas se cumprirão. E se alegre nessa noite, pois o Deus da promessa é o que cumpre essa promessa. Seja qual for a área da sua vida, não há limites para o poder de Deus. Você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanimes, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Que os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. Amém. Glória a Deus. O Rick vai ficar aqui comigo. Paz a todos, boa noite. Hoje a gente começou de uma maneira diferente, né? A gente pediu para a Ana já orar direto. Então o pessoal aí que está mandando no meu WhatsApp, perguntando algumas informações, eu vou passar agora já no começo, tá? A nossa live vai ser um pouco curta hoje, um pouco menor do que as que a gente está acostumado.
A gente vai iniciar hoje um mês aí de ensino dentro do Reburn. A gente já começou semana passada falando sobre louvor e adoração com os meninos. Procura aí, acho que está no YouTube da igreja, no canal da igreja, no YouTube Nova Geração, Ministério Apostólico Nova Geração. Aqui na página da igreja também, se você for aí para baixo, ou nos vídeos, você vai encontrar a live também, que nós falamos sobre louvor e adoração com o Marquinhos, que estava aqui louvando, e com o Bahia, grande amigo nosso aqui do ministério também. Falando nisso, se estiver aí, Bahia, forte abraço. E esse tempo, como a pastora falou com a gente, que nós iríamos ficar até a prorrogação, eu aceitei e nós decidimos o seguinte: vamos então ter um tempo de ensino. Um tempo onde nós podemos falar sobre vários temas que às vezes não dá tempo de a gente abordar. E você está falando assim, mas Danilo, cadê toda aquela coisa grande, cenário, as coisas? A gente está numa correria, irmãos, porque foi tudo assim, Deus foi dando as estratégias para a gente rapidamente, então a gente não teve tempo de elaborar muita coisa. Mas a gente crê que o importante é o que Deus vai falar ao seu coração, antes de qualquer coisa. Sempre foi essa a nossa intenção do nosso coração aqui. Que Deus toque você. E antes de eu partir, vou só compartilhar com vocês, hoje, dia 18, o tema que nós vamos abordar é intimidade com o Espírito Santo, onde a Kátia, lá de Severina, amiga nossa, que fez escola missionária, fez CTM, a gente gosta pra caramba dela, ela tá aqui me xingando. E dia 25 nós vamos falar sobre os dias atuais perante a Bíblia. O que tem acontecido hoje que realmente é permissão bíblica? E por que nós, como povo de Deus, estamos tão apavorados, quando na verdade a gente já devia estar pronto para esses sinais? E quem vai falar sobre isso com nós é o Celso Azevedo, amigo nosso também, que é professor de história formado, já foi diretor de centros missionários, formado em teologia. Então assim, ele vai comparar a história com a teologia e vai nos dar um parâmetro de o que a Bíblia diz sobre esses tempos e o que esperar ainda que está por vir. E aí no dia 2 do mês que vem, que é o próximo, daqui 2 sábados, nós vamos falar eu e o verdadeiro evangelho. Ou seja, como eu, como cristão, devo me portar perante tudo aquilo que nos foi ensinado. Ou seja, isso será falado pelo pastor Adalberto, lá do Atalaias Church. Para quem não lembra do pastor Adalberto, é aquele que veio com o Faia na nossa última conferência. Ele vai estar falando com a gente sobre esse tema. Se você quiser já ir se adiantando um pouco, curte a página dele lá. Se eu não me engano é Papo de Macho Bíblia no Instagram. Ele já fala lá um pouco, muitas coisas que eu compartilho no meu Facebook é dele. Então você vai ver que é um cara muito fera para falar sobre esse tema. Como nós cristãos nos comportar perante feminismo, perante tudo isso que está vindo aí. Como eu poder conversar de forma, sabe, fera mesmo numa situação dessa. Porque às vezes a gente acha que ser crente é ser um jeca tatu. A gente não fala nada. E não é isso. Cara, é a gente crescer, a gente ter sabedoria. E para encerrar no dia 9, nós vamos falar sobre a entrega da vida. Ou seja, eu entregar minha vida verdadeiramente ao Senhor. 100% da minha vida ao Senhor. E quem vai falar sobre isso com nós vai ser a Josi, lá do Giovanici. Ela veio também na nossa última conferência. Não sei se vocês lembram dela. E provavelmente os meninos também vão estar, mas ainda não é certeza. Do Marcos, que fez um morador de rua para quem estava aqui. O Bargo. E também vai estar conosco provavelmente o Juan, que fez a natureza. Então os 3 vão estar transmitindo com a gente no dia 9 e eles vão falar sobre a minha entrega à vida do Senhor. Mas Danilo, onde vocês querem chegar com isso? Para mim já chamar a Kátia. A gente fez uma série, foi tudo muito rápido que Deus foi fazendo. A gente praticamente hoje era 3 horas, a gente estava fechando muita coisa, por isso que até a gente não conseguiu dar tanta atenção para o cenário. Que foi, você antes de tudo, você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Sem intimidade com o Espírito, cara, tudo perde a graça para você. Você pode cantar na igreja, você pode ser um obreiro na igreja, você pode amar a igreja, mas se você não tiver intimidade com o Espírito, em algum momento você vai vazar da igreja. Em algum momento perde o brilho para você. Então você pode ficar 20 anos, 30 anos, 40 anos dentro de uma igreja. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você foi um mero telespectador a sua vida inteira. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E você entendendo isso, cara, você vai pegar um amor por Deus. Mas o meu amor por Deus, o que ele vai gerar na minha vida? E aí a gente vai entender, falando com o Celso no segundo sábado. Por isso que é importante que você acompanhe todos os sábados.
nós vamos entender com os céus o que está acontecendo no mundo. Nós vamos entender com os céus perante a palavra de Deus, quando eu tenho intimidade com o Espírito, o que está acontecendo no mundo. Isso já, o Espírito Santo de Deus já nos avisou sobre isso. É o que nós vamos falar no segundo. E eu entendendo, tendo intimidade com o Espírito, entendendo o que está acontecendo no mundo, o que eu faço agora? É a nossa terceiro sábado, que o pastor Adalberto vai falar, agora que você tem intimidade com o Espírito, agora que você entendeu o que o mundo está acontecendo com o mundo perante a Bíblia, o que eu faço? Como agir agora com toda essa bagagem? Que vem o nosso querido amigo pastor Adalberto. E você fazendo tudo isso, vai acontecer alguma coisa muito, muito fera com você. Que é, você vai perder a sua vida. Porque o amor por Deus, eu entendi o que está acontecendo, e agora eu estou querendo fazer, foi o pastor Adalberto vai nos falar, o que agora vai acontecer com a minha vida? Simples, você vai perder ela. Danilo, mas e aí? E por isso que nós chamamos 3 missionários que largaram mão da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, para estar indo para o Giovannici, entregar sua vida lá a viver ao reino. Por enquanto, gente, provavelmente só a Josi vai estar, tá? Mas os meninos vão se esforçar lá para estar com a gente também, os 2. E aí tem algumas surpresas ainda para acontecer nesse meio tempo. E, cara, deixa Deus te tocar aí. Faça isso com a gente. Se você perder a gente vai deixar salvo no Face da igreja, no YouTube da igreja. Volta, reassiste, mas não perca nenhum, para que você consiga pegar essa linha que a gente está falando. Intimidade, o que está acontecendo, o que fazer com tudo isso que está acontecendo e por que eu tenho que perder minha vida para cumprir as 3 últimas aulas que a gente teve. Então, sem mais delongas, eu já queria chamar aqui a Kátia Reichel, a nossa querida amiga, que nós amamos. A Ana não vem porque não vai caber a Ana. A gente teve um problema com o celular, vocês viram que nós ficamos mexendo aí. A Kátia está aparecendo? Kátia, vem mais perto. Eu sou estranho, mas não mordo, Kátia. Kátia, fica livre. E conforme você vai falando, a gente vai entrando no assunto. Não sei se você lembra. Eles me chamaram para falar sobre a intimidade com o Espírito Santo. É algo muito particular, eu acredito, que é a intimidade. Na verdade, a intimidade é gerada através com as pessoas, né? Então, tipo assim, não tem uma forma, não tem uma regra. Você precisa fazer isso para que a intimidade aconteça. A intimidade é algo que você descobre. Porque quando você descobre, há um prazer. E para a gente se relacionar com Deus, porque Deus ele é um ser relacional. Você precisa ter prazer em quem Deus é, e não no que Ele faz. Porque se você for se relacionar com Deus pelo fato do que Ele faz, isso não é intimidade, é uma barganha. Então, quando você se relaciona com alguém, é porque ela é, não porque ela tem alguma coisa para me dar, alguma coisa para me oferecer. Deus, Ele vai te oferecer porque isso é dele. Não porque, ai Deus, eu vou me relacionar com você porque eu sei que se eu fizer isso, o Senhor vai me dar. Então, a gente conversa bastante lá na minha cidade, a gente começa a falar sobre esse assunto, mas como eu me relaciono com Deus? É um momento muito íntimo, onde você precisa descobrir, é você que tem que descobrir, porque Deus ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, tipo assim, ninguém vai te obrigar. Ninguém me obriga a me relacionar com o Danilo, ninguém me obriga a me relacionar com a Ana. Por quê? Eu só vou conversar com o Danilo por obrigação. Eu não vou ter prazer em estar conversando com o Danilo, de saber sobre a vida dele. E as pessoas sentem isso. Aí você fala assim pra mim, mas Deus está sentindo? Deus ele já sabe de tudo que a gente precisa. Porém, relacionamentos são trocas de informações. Relacionamento com Deus é onde você se dispõe, você tira todas as suas máscaras e você leva pra Ele tudo aquilo que há dentro de você. Então, tipo assim, são coisas que só você sabe. Ninguém pode fazer por você. E quando você chega a esse nível, você fala assim, a intimidade com Deus é nivelada. Você nivela a sua intimidade. Não precisa ninguém vir falar assim pra você, você precisa vir buscar mais. Porque isso é papel do Espírito Santo. Quem cobra nós é o Espírito Santo. Deus pode usar alguém para vir cobrar a intimidade? Deus pode falar. Porque na Bíblia fala que ele tem profetas. E os profetas, eles não pregam só coisas boas. Você vai ficar rico. Ele profetiza assim, que você precisa buscar. É tempo de buscar, é tempo de arrependimento. E quando a gente se relaciona com alguém, a gente vai descobrindo particularidades e
E coisas que até mesmo são segredos que não podem ser revelados a ninguém. E na Bíblia fala assim, em Salmos 25, fala que Deus ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. E esse temor que fala em Salmos não é temor de ter medo. Porque se eu tiver medo do Danilo, eu não me relaciono com o Danilo. Porque eu não vou ter prazer, eu não vou querer descobrir coisas do Danilo, eu não vou deixar o Danilo descobrir quem eu sou de fato. Então a gente vai viver num relacionamento onde há máscara, ninguém conhece ninguém. Então eu preciso respeitar o Danilo, eu preciso ter prazer da amizade do Danilo. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, que são uma pessoa só, a gente precisa ter prazer diante dele. A gente fala assim, eu preciso entender que eu preciso me relacionar com Deus. Porque se a gente for na igreja, a gente fica ouvindo o pastor falar assim, você tem que buscar, você vai fazer por obrigação. E aí você fala assim, mas Deus ele não se revela pra mim. Talvez porque você está buscando Deus por obrigação e não por prazer. Tem que ter esse prazer, e o prazer é algo tipo assim, inexplicável. Você não consegue explicar, porque são sentimentos individuais, são sensações individuais que te levam a um lugar, tipo assim, você não consegue explicar para as pessoas onde você está. Entende? O nosso relacionamento com Deus, ele é muito mais além do que o meu relacionamento com o Danilo. Porque o Danilo, ele pode me ajudar em algumas coisas, mas Cristo, ele pode me ajudar em todas as áreas. Ele pode entrar e ele pode fazer o que eu permitir fazer. E Deus, ele é um ser educado. Ele não vai te obrigar. Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada. Porque isso seria contra a vontade dele, isso seria contra ele mesmo. Então, tipo assim, ele quer que nós nos acheguemos a ele. E esse momento que é o momento do coronavírus, onde, tipo assim, todo mundo tá surtado, porque ninguém sabe o que é verdade, ninguém sabe o que é mentira. O problema do brasileiro é isso, o problema do Brasil em si é isso. Então a gente nunca sabe o que é verdade. E a gente tá todo bitolado. E agora, tipo assim, não existe mais igreja. As igrejas é em casa, a igreja é você. Você tem que buscar. E isso é intimidade com o Espírito Santo. Você fala assim, o coronavírus é algo de Deus? Eu não sei se é algo de Deus. Eu não sei de fato. Eu não sei estudar base bíblica para o coronavírus, mas Deus pode tornar isso a favor dele? Pode. E talvez este momento onde você está na tua casa, esse momento de busca, esse momento de entrega, é onde Deus começa a revelar. É porque você começa a ter um respeito por Deus, por quem Ele é, e tudo começa a ser natural. A intimidade com Deus, a intimidade com as pessoas não são algo forçado. E ela orou e ela falou uma palavra que Deus tem marcado muito em mim sobre disponibilidade. Eu tenho que estar disponível para eu me relacionar com Deus. E talvez a gente fale assim para Deus, eu estou disponível sim, eu estou disponível, me leva para tal lugar, faz isso, eu estou disponível. E na hora do vamos ver, a disponibilidade era só palavra. Então, se eu não estiver disponível no meu coração, se o meu coração, e não a minha boca, e não a minha mente, não estiver disponível para ser íntimo de Deus, eu vou ser um mero cristão. Eu vou esquentar banco de igreja, eu vou sair de dentro de uma igreja da mesma forma, e até mesmo onde gera as más famas dos cristãos, dos evangélicos. Onde todo mundo detona os evangélicos. É porque você não tem convicção de quem Deus é, você não tem convicção do prazer que há nele. E ele fala assim na Bíblia, se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Isso é relacionamento, cara. Porque Deus, ele não vai permanecer em nós se nós não permanecer com ele. Aí você fala assim, Deus não vai estar comigo se eu estar no mundo? Ele pode estar, mas por misericórdia. Mas não é porque tem intimidade. Intimidade você tem que estar presente, é proximidade. Entendeu? E na Bíblia fala sobre que ele revela suas alianças. A aliança hoje, tipo assim, a gente vê um anel, é de um relacionamento entre um homem e uma mulher. É onde um revela a intimidade do outro. Entendeu? Então Deus, ele quer se aliançar com nós para que ele revele a intimidade dele e para que nós colocamos as nossas intimidades perante o Senhor. Não que ele não saiba, mas que é necessário a gente se dispor diante dele. Entende? Porque quando a gente conversa com o Danilo, não é só eu que falo, o Danilo também fala pra mim. Entendeu?
Danilo também fala, por mais que, tipo assim, eu falo mais com a boca, mas o Danilo também fala, entende? A gente se conhece, eu conheço a intimidade da Ana conhece a minha intimidade. Isso sim que é ser amigo, cara. E na Bíblia Deus fala assim que nós não somos servos. Ele nos fez de amigo, porque o servo, ele não sabe o que o patrão faz. Então, se você vê Deus como um patrão, você nunca vai ser íntimo dele, porque você nunca vai saber o que ele tem pra você, você nunca vai descobrir o que ele quer revelar pra você. Porque o patrão, ele vem e solta a bomba, puf, te catou de surpresa. Deus, ele pode nos surpreender, mas ele não vem até nós se a gente não estiver preparado. Então Deus nos chama de amigo, porque ele é nosso pai, ele tem uma intimidade com a gente. Quando nós somos amigos e filhos de Deus, nós sabemos quem Deus é e a gente consegue entrar na intimidade com ele. Então ser íntimo de Deus é algo muito particular. Não tem como falar assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que entrar no seu quarto e orar 24 horas, 8 horas. Amém. Tem caras que oram 8 horas. Eu acho o máximo isso. Já chorei muito e falei assim pra Deus, Deus, eu queria orar todo esse tempo. Deus, eu queria ser assim, entendeu? Eu queria ser João Batista, eu queria ser mansa. Eu falo pra Deus. Queria ter mansidão nas palavras, mas não é, cara. A intimidade é individual. Porque nós somos seres individuais. E Deus, ele conhece a individualidade de cada um. E ele vai trabalhar nessa individualidade para que junto, na nossa intimidade, nós possamos ser um nele. Entendeu? Então, tipo assim, é muito prazeroso. Eu não consigo explicar a imensidão, eu não consigo te passar, porque é algo que você tem que buscar sentir. E de fato, quando você está vivendo uma intimidade com Deus, os arrepios são reais, cara. Os arrepios são reais. A sensação que você foi elevado para um outro lugar é real. Não é heresia. Entendeu? Não é heresia falar, isso não acontece. Cara, isso não acontece com você, amém, mas com outras pessoas acontece. Comigo acontece. Comigo acontece. Entendeu? Com as crianças da escolinha, quando eu falo com as crianças, a última aulinha foi sobre o céu. Sobre os 3 céus. Né? E, cara, nós sentimos o céu dentro da escolinha. Foi real. E você vê que as crianças, elas têm uma intimidade com Deus, porque é uma verdade. E intimidade é ter verdade. Eu não consigo ser íntimo do Danilo se eu for mentiroso com ele, se eu for mentirosa, se eu esconder. Um relacionamento nunca dá certo, porque as pessoas escondem as coisas. A gente vê muito isso dentro do casamento. Aí o casamento acabou. E sempre culpam um, culpa o outro. Ninguém é o culpado, mas os dois se culpam. Foi ele, foi o marido, não, foi a mulher. Mas por quê? Eles viveram uma vida de máscaras, eles nunca se revelaram um ao outro, não deixaram... O Danilo não deixou a Ana descobrir a intimidade dela, a Ana não deixou o Danilo descobrir a intimidade dele, entende? E chega lá na frente esse relacionamento que na verdade nunca houve, porque relacionamento é verdade. E Deus, ele é a verdade, entende? Cristo, ele é a verdade, e a gente tem que ser verdadeiro com Deus, cara. E você sabe quando você está mentindo. Você sabe quando você está na igreja levantando a mão por status. Tá na igreja, levantar a mão, adorar, tá em cima do altar, isso não é intimidade. Isso não é intimidade. Intimidade é algo individual. A nossa intimidade é tão grande que eu não consigo passar por uma pessoa por palavras. Por quê? Eu tenho que estar convivendo aqui, eu tenho que estar na verdade, eu vou sentir a intimidade. E a intimidade de Cristo com o Espírito Santo é isso, a gente sente Ele dentro de nós. É algo que a gente não consegue controlar. A gente quer falar para todo mundo. A gente é tratado como bitolados, como os retardados, porque a gente quer passar isso para as pessoas. E as pessoas que não têm conhecimento disso, não têm conhecimento de quem Deus é, de quem o Espírito Santo é, elas não conseguem entender, sabe? Os meus momentos de intimidade com Cristo são muito particulares, porque Cristo, ele se revela muito pra mim através das coisas que ninguém imagina, sabe? Deus fala com você como? Tipo assim, cara, Deus, ele se revela pra mim através de uma flor. Ele fala comigo, ele mostra algumas coisas pra mim através de flor. De coisas abstratas, tipo assim, como que Deus fala com você? Isso é intimidade. Esses são os segredos de Cristo, cara.
E se eu não respeito a Cristo, respeito esse temor de Cristo, é você respeitar Ele em todo momento, não é você ter medo. Quando eu tenho medo, a intimidade não acontece. Se você chegar diante de Deus e você tiver medo de quem Deus é, às vezes a gente não consegue ter intimidade com algumas pessoas por conta de coisas que a gente viveu, de traumas, né? E a gente fala assim, ai, eu não vou me relacionar nem eu não sei quantos por cento das meninas, mas uma grande porcentagem das meninas, elas têm dificuldade de se relacionar com a figura masculina. Porque elas foram feridas por uma figura masculina, dentro da sua própria casa. Então elas não conseguem se relacionar, tipo assim, e esse relacionamento, essa intimidade vai, e talvez esse processo de intimidade seu com Deus, seu com o Espírito Santo, vai, também. Mas você vai descobrir quando você for íntimo. Porque você vai falar assim, você vai chegar nesse momento de, eu tô louco. Eu tô louco, tô louco. É como assim, Deus é isso mesmo? Porque Deus ele vai começar a falar. E ele começa a revelar coisas pra você, ele começa, tipo assim, não de revelar dos altos céus, é da Bíblia, cara, é na Bíblia. Porque ele se revela pra nós através da palavra, porque ele é a palavra, ele é a vida, ele é, entendeu? Então, ele vai, intimidade é isso. É quando uma pessoa fala um negócio pra você e você fala assim, nossa, cara, essa coisa eu não posso contar pra ninguém, porque é um segredo. E um dia, lá na frente, a pessoa vai permitir você revelar esse segredo, porque foi tempo. E alguns segredos que Deus revela pra nós, na nossa intimidade, Ele não vai permitir que você revele para outras pessoas, porque ainda não é tempo. Porque se você revelar, elas não vão te entender e talvez elas vão até te matar. Não no mundo natural, mas no mundo espiritual. Que é quando você se tornar íntimo de alguém, você conta toda a sua vida para alguém. Aí de repente essa pessoa, ela revela esse segredo seu para uma outra pessoa fora de tempo. E quando você descobre, seu chão cai. E é isso que vai acontecer se alguns segredos que eu deixei revelar, você revelar fora de tempo para alguém. Porque às vezes o segredo de Deus é só para nós. Entende? Porque Ele quer falar com a gente. Que nem a gente tem umas particularidades com um amigo no mundo real, Deus ele também tem essas particularidades com a gente. Entende? E a gente tem que viver. Nesse momento, tipo assim, é o momento mais propício do mundo hoje pra gente se tornar íntimo de Deus. É onde a gente está vivendo um caos e todo mundo está com medo. A gente não está com medo de Deus, a gente está com medo do que pode acontecer. E isso é falta de confiança. E é o que tem que ter dentro de um relacionamento, que é confiança. Porque se não tiver confiança, o relacionamento também acaba. Isso é base para todos os relacionamentos. Todos. Todos, desde a face da terra até os mais altos céus. É a confiança. Se você não confiar em Cristo, você não vai ser íntimo de Cristo e você não vai poder ser levado aos mais altos céus, os segredos não vão ser revelados. Então, neste momento de caos é onde a gente tem que confiar que Deus ele pode se intervir, que Deus pode fazer desse caos virar algo tipo assim, uau, ninguém esperou esse final, né? Talvez amanhã a gente acorde e fale assim, era só um filme. Era só um filme. Mas aí acontecem coisas melhores e Deus se revela de maneiras diferentes. E até mesmo muita gente tem certeza que vai sair desse coronavírus e vai falar assim, cara, Deus foi sensacional comigo nesse coronavírus. Porque Ele buscou. Porque ele falou assim, eu preciso ser mais íntimo de Deus. E eu acredito que agora vai ser um tempo onde muitos cristãos, muitos evangélicos, vão descobrir que nunca foram íntimos de Deus. Porque sempre viveram na fé das pessoas. Na fé de quem estava no púlpito. Nunca tiveram uma fé em Cristo. E eu espero que essas pessoas, quando elas descubram, elas possam ter intimidade em casa. Porque a minha intimidade com Deus, ela começa da minha casa e ela se expande.
Porque se ela não começar da minha casa, é uma intimidade falsa. Você nunca foi íntimo de Deus. E na Bíblia fala assim que a gente tem que fazer as coisas para Deus de coração. Não por obrigação. Porque se a gente fazer por obrigação, nós iremos estar fazendo aqui, ó. Mas o meu coração não vai estar aqui, não. Vai estar murmurando, vai estar criticando, vai falar, fulano de tal poderia fazer melhor. Mas quando a gente faz por amor a Cristo, estou buscando Ele porque eu amo Ele, eu quero conhecer mais dele, porque na Bíblia fala que é pra gente permanecer em conhecer mais o Senhor. Nós vamos conhecer tudo de Cristo? Não sei. Que, cara, Deus ele é muito imenso. E eu acredito assim que, sei lá, eu acredito que, não sei se a gente vai descobrir tudo de Deus. Eu acredito que Ele vai deixar um suspense para cada pessoa no seu particular, para que Ele possa revelar nos mais altos céus. Sabe? Não que Deus é um ser limitado. Jamais. Deus é um ser ilimitado. Mas algumas coisas Ele não vai revelar, porque Ele quer revelar em outro lugar. Mas para que eu possa estar em outro lugar, primeiro eu preciso estar aqui com Ele na intimidade. Entende? E não sei se você vai conseguir compreender, porque quando você é íntimo de alguém, você sente que a pessoa não está bem. Eu, particularmente, o meu vínculo de amizade, eu sinto que as pessoas sentem se ela não está bem. Eu sonho, infelizmente, eu sonho com os meus amigos. Sonho com coisas boas, eu sonho com coisas ruins. Eu oro por eles, eu choro por eles. E não só pelos meus amigos, mas pela minha família, porque há uma intimidade. E Deus ele também é assim com nós. E você vai ver que você está tão íntimo de Deus quando você começar a chorar pelas coisas de Deus. E você chorar mesmo. Chorar, tipo assim, chorar pra que tipo assim, não pra que Deus faça alguma coisa, mas cara, olha aqui que Deus é. E chorar, velho. Você chorar sem explicação nenhuma, entendeu? E Ele fazer você sentir a dor do próximo, mas tipo assim, eu tô sentindo, o que eu vou fazer, Deus? E Ele vai te direcionar, Ele vai te dar direções que você vai acatar, você vai conseguir levar outra pessoa também, sabe? E eu sempre falo assim, né? Eu falo com os meus amigos, eu brinco muito, né? E será que se eu morrer hoje, eu deixei alguma coisa para as pessoas? Mas não alguma coisa da Kátia, alguma coisa de Deus. O meu maior medo hoje é um dia eu deixar de estar com Cristo. Porque tudo aquilo que eu falei lá atrás para as pessoas vai fazer o futuro delas ser o pior futuro da vida delas. Porque ao mesmo tempo que eu levo alguém, ensino alguém a caminhar com Cristo, você pode ensinar e levar alguém a não estar mais com Cristo. Entende? Então, tipo assim, isso é uma responsabilidade particular, cara. É uma responsabilidade particular. E alguns questionamentos também que estão surgindo. Será que tudo isso que a gente está vivendo é verdade? Será que esse evangelho é verdade? Espero que sim, que seja verdade. Mas se não for verdade, eu vivi a minha intensidade. E se eu descobrir que um dia isso foi tudo mentira, a verdade virá. E eu novamente vou viver com a minha intensidade. E intimidade é intensidade. E eu sou uma pessoa muito intensa. Demais. Demais. E eu sofro muito por isso, porque, cara, porque você ser intenso, você quer que todo mundo seja intenso igual a você. Você quer que todo mundo, tipo assim, fala assim, Deus, você é a única pessoa, entendeu? Você é a única coisa, você é o meu respirar, e é isso, cara. E aí você vê que as pessoas não estão buscando, e você vê que as pessoas, elas não estão querendo descobrir quem Deus é. Elas querem descobrir as coisas que Deus pode dar. Se Ele quiser, Ele dá, cara. Mas se Ele não quiser, Ele não vai dar. Porque Deus, Ele não é barganha. Ele não é barganha. Não. E intimidade é isso, é você sentir, cara. Sentir, sei lá, é muito estranho. É um sentimento que eu não vou conseguir passar pra você.
E é algo que a gente tem que buscar. Só você consegue buscar, só você vai conseguir sentir. Eu não vou sentir a intimidade do Danilo, ele vai sentir, entende? A intimidade dele com Deus, porque é particular. Porque senão Deus não falava pra gente ir pro nosso quarto, fechar a porta e buscar ele. Entende? E é isso, cara. Eu não sei falar pra vocês, eu não sei, cara. É algo tipo assim, cara, que se ele é tão real em mim, por mais que não possa transparecer, mas algo dentro de mim, cara, é um turbilhão de sentimentos, de sensações, coisas que você queria falar mais, você dá vontade de catar a pessoa só dentro do teu coração e falar assim, isso daqui, ó, entendeu? Mas não dá, velho, não dá. E Deus é isso, cara. E eu espero que vocês busquem a intimidade de Deus. Que vocês descubram qual que é o nível de intimidade que vocês estão. E se você sentir, e até mesmo se o Espírito Santo te tocar e falar que você precisa buscar mais Ele, que você tenha coragem para buscar mais de Deus. Que você tenha disponibilidade. Disponibilidade não é ter um tempo, eu vou ler a Bíblia só agora. Você pode buscar Deus às 24 horas do dia. Por mais que você está lavando roupa, por mais que você está trabalhando, por mais que você está na roça, ou por mais que você está fazendo uma construção, você pode levar os seus pensamentos ao lado dos céus. Entende? Eu quero que isso aconteça. Eu quero que Deus ele comece a se revelar às pessoas. Né? E eu acredito que esse ano de 2020 é o ano onde Deus ele quer levantar os deles, sabe? Ele quer que a gente saia pra fora. Mas a gente nunca vai conseguir passar quem Cristo é para as pessoas se Cristo não estiver em nós. A gente não vai conseguir. Tem muita gente morrendo porque você ainda não se disponibilizou para ser íntimo de Deus. Tem pessoas que precisam de um eu te amo, que se você for tão íntimo de Deus, você vai ter discernimento no Espírito para saber a necessidade da pessoa. E você vai ter coragem em Cristo, porque Ele fala não temas. E Ele te dá coragem, você vai ser corajoso para você estar com essa pessoa e levar ela a ter um relacionamento com Deus. Isso a gente só descobre na intimidade. Porque o pastor levantar e falar assim na igreja, vai lá e abraça o teu irmão. Amém, ele vai mandar você abraçar, mas como que vai ser seu abraço? Porque segundo os estudos, os nossos abraços transmitem sentimentos. A gente consegue transmitir para as pessoas aquilo que está dentro de nós. Na palavra eu consigo transmitir para a pessoa se eu estou irada, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou preocupada. Imagina no toque. Deus ele toca nós, cara, na intimidade de Deus ele vai te tocar. E espero que o toque de Deus seja um toque de arrependimento, sabe? Eu amo muito um filme que ele é demais, aquele filme. E a minha oração quando eu assisti chama Parte de Guerra, para quem não assistiu. E a minha oração é para que, todas as vezes que eu assisto, eu falo, Deus, eu quero ser essa senhorinha, sabe? Quero ser essa senhorinha, não na idade que ela tá, não preciso fazer 60 anos, mas eu queria ter a força que ela tem, a coragem, mesmo que seja só um filme. Mas a gente faz tantas coisas do mundo paralelo que se tornar real na nossa vida, por que não fazer de um filme? Por que não se levantar? Deus ele quer levantar nós. E não é só jovens não, Deus ele vai começar a levantar todo mundo, cara. Ele vai levantar criança para ir lá fazer. E se você não estiver disposto, Deus ele vai levantar, ele vai falar para as pedras clamar. E a Bíblia, tá, gente? Ele vai falar, pedra, vai. E ela vai. E depois não adianta chorar por aquilo que você não fez, que Cristo mandou você fazer. Essa foi a minha primeira oração desse ano. Falei para Deus, Deus, eu não quero chorar este ano pelas coisas que eu deixei de fazer pelo Senhor. Mas eu quero chorar pelas coisas que eu fizer para o Senhor. Quero chorar. E que esse choro pelas coisas e as vontades do Senhor seja sobre a sua vida. Você vai conseguir descobrir o seu propósito através de intimidade. Também qual é o meu propósito? Intimidade. Deus ele vai revelar o propósito, o seu ministério.
entende? Ele vai revelar na tua intimidade e ele vai te usar naquilo que você é bom. Então não queira ser o Danilo, não queira ser a Kátia, porque Deus ele vai usar em quem você é. Na sua particularidade, na sua intimidade, ele vai te usar. Então chegou uma hora de a gente buscar intimidade. E avivamento é isso, cara. Não tem como falar de intimidade, a gente não fala sobre avivamento. Avivamento é isso. Avivamento, ele é algo individual que se torna mundial. Porque ele sai de mim e ele vai para as pessoas. Porque primeiro Cristo ele desceu sobre a minha vida e agora através da minha vida ele vai fazer. Entende? Porque se ele não fazer em você, você sozinho não vai fazer em ninguém. Não vai fazer em ninguém. Você pode falar da Bíblia, você pode ler a Bíblia para todo mundo, mas as pessoas sabem quando você é verdadeira. Algumas pessoas só estão cegas e vivem na mentira, infelizmente. Infelizmente. Mas vai chegar um dia que os de Cristo irão perceber, os falsos profetas, né? E eu espero que esse tempo chegue logo. Para que nós possamos viver a verdadeira intimidade com Deus. E nunca esqueça que é algo particular. Não tem como te falar uma fórmula. Só tem como eu falar para você não ter medo, confiar em Deus. Que Ele vai começar a se revelar de formas assim que você nunca imaginou. Ele vai te começar a mostrar segredos que há em você. Porque quando a gente vai aos pés de Cristo, Ele começa a revelar coisas em nós que nós nunca prestamos atenção. Dons que há em nós, mas que sem intimidade com Cristo, elas não vão ser despertadas, não vão ser reveladas. Então, que você seja íntimo, que você comece a descobrir. Se for através de só ler a Bíblia, amém, que Deus te abençoe. Se for através de ler a Bíblia e orar, amém também, que Deus te abençoe. Mas se for através, tipo assim, de ficar sentado e falar, Cristo, vem, amém. Mas se for igual eu, sentar perto de Cristo e começar a falar, e chorar, e gritar pra Deus, cara, eu grito, eu grito por Deus, grito. E gritar amém também, essa é a sua intimidade, essa é a sua particularidade. Espero que vocês tenham compreendido sobre o que é ser íntimo, e entendido que não tem como a gente medir o nível de intimidade de alguém. Na Bíblia fala que quando a gente começa a medir as pessoas, da mesma forma que a gente mede alguém, nós seremos medidos. Então tome cuidado para falar que a pessoa, essa pessoa é mais de Deus, essa pessoa é menos de Deus, porque você também vai ser medido assim. Então que você tenha descobrido, que Deus tenha ativado algo dentro do teu coração para que você fale assim, cara, é desse jeito que eu me tornei íntimo de Cristo. E eu oro para que Deus ele possa nos tornar uma geração íntima. Porque quando há uma troca de relacionamento vai haver arrependimento. E é isso que a nossa nação precisa. É isso que nós jovens precisamos. Principalmente os jovens. Porque a gente tem vivido tão distante de Deus, a gente tem... eu acredito que os jovens hoje têm envergonhado muito o nome de Cristo. Então, cara, se você está envergonhando Cristo, você se arrependa, você busque arrependimento, busque intimidade. Mas se você também não quiser viver com Cristo, só posso orar pela tua vida, porque eu não vou te obrigar, eu não vou te amarrar, eu não sou do Islã, não sou muito terrorista, que ia fazer, acredita, isso daí, cara. Porque o melhor prazer da intimidade é você, quando você descobre que você de fato acredita em Deus. Que é algo que ninguém consegue tirar. Que é, tipo assim, cara, se aparecer um grupo terrorista e falar pra você negar a Deus, você vai rir na cara dele e vai falar, não, vou negar. Porque eu sei que ele é na minha intimidade. Ele morreu. Então imagina, cara, agora é sério. Se aparecer um grupo terrorista aí agora e falar pra você negar a Deus, qual seria a sua reação? Será que você foi tão íntimo pra descobrir o quanto que ele é real, pra você falar que você não vai negar? Ou será que a sua intimidade, a sua particularidade com Cristo foi tão pouca pra você falar eu nego? É isso aí, galera. Não sei quanto tempo eu falei, que eu falo demais, eu falei que eu não sabia o que eu ia falar, mas é muito prazer, é a primeira vez que eu faço isso. É a primeira vez, eu morro de vergonha de falar em frente às câmeras. Se vocês perceberam, eu olho todo mundo pro chão, porque eu tenho muita vergonha. Eu gosto de falar assim em grupos de amigos.
Mas eu espero que Deus ele tenha revelado algumas coisas para vocês, despertado alguns segredos, né? Despertar alguns botões dentro de vocês para que vocês comecem a descobrir quem Deus é. E fique com Deus. Não. Você vai ficar aqui aí. Ah, eu? Eu só tô aqui porque a Kátia falou assim, vai comigo, porque se eu falar alguma coisa errada, você me cutuca. Ela falou tudo, eu falei, qualquer coisa eu faço umas perguntas pra Kátia. A Kátia respondeu as perguntas sem eu fazer. Mas a gente vai dar só um tempo, a gente vai continuar conversando com a Kátia mais algumas coisas rápidas. E caso você tenha alguma dúvida, mande aí. E aí as meninas aqui vão ver. Elas vão passando pra gente. Lógico, irmão, se tiver 300 dúvidas aí, a gente não vai dar conta. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai conversando um pouco aqui mais um tempinho. Aí eu já vou chamar os meninos para estar louvando e a gente vai encerrar a live. Mas se tiver alguma dúvida, manda aí, as meninas vão estar filtrando, né, porque não é tudo que a gente pode pôr aqui. E a gente vai indo. Enquanto isso, só incrementando o que a Kátia falou, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você só vai encontrar uma linha, que é um Deus Pai buscando intimidade com seu filho. E tudo que ele fez desde Gênesis e o que ele faz até hoje, que muita gente fala que a gente está vivendo Atos 29. Será? Na teoria estamos, na prática, acredito eu que muitas vezes não. A gente tem perdido muito isso. Eu sou muito apaixonado pelos grandes avivamentos do mundo, pelo país de Gales, pelo avivamento da Rua Azusa, pelo avivamento da Ilha dos Moravianos, pelo avivamento da África, que teve no década de 90. Então, assim, eu sou muito apaixonado por isso. E às vezes eu me pergunto muito isso. Falo, Deus, por que nunca mais tivemos avivamentos? Por que nunca mais a gente viu coisas palpáveis? Por que nunca mais a gente... Por exemplo, eu falo muito, por que a gente nunca mais conseguiu ser como Pedro? De chegar na porta do templo e falar assim, cara, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E eu passei anos da minha vida questionando Deus sobre isso. Até que Deus falou, cara, você já se auto-responde na pergunta. Eu falei, como assim? E aí eu fiquei fazendo a pergunta, até que eu entendi. Eu perguntava a Deus, por que Pedro dizia, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E quando eu fui prestar atenção, porque Pedro deu o que ele tinha. E muitas vezes a gente não tem. Ele tinha intimidade com o Pai. Ele passou 3 anos da vida dele com o próprio Jesus. E uma coisa que eu achei incrível quando Deus me respondeu isso foi, Danilo, ele passou 3 anos entendendo o que era liderança, entendendo o que era ser submisso. Hoje a gente aceita Jesus aqui, daqui 2 meses a gente já quer mandar na nossa vida. A gente não se submete a nossos pastores. Óbvio que nossos pastores são seres humanos. Eu que sou mais próximo agora, líder, né? Uma novidade também. Sou perto com nossos pastores, vejo quanto os pastores têm sofrido nessa época também de pandemia. O quanto as pessoas cobram como se os pastores fossem salvar a vida deles. E eu fazia, esquecem que nós somos a resposta. Que nós podemos fazer. E a Kátia falou algo que me impactou muito. E eu vou devolver para ela, rapidamente, para responder. Que a gente vê que Deus ele criou o homem para ser íntimo dele. E a gente peca através de Adão. A Bíblia vai dizer que pelo pecado de um só homem, todos fomos feitos pecadores. A natureza humana nossa é pecaminosa. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, a criança já nasce mentindo. Então você vê que aquilo já está implantado na nossa natureza. Então, quando a gente vai crescendo e a gente vai chegando na idade da razão, e nós vamos entendendo a graça de Jesus Cristo, nós vamos entendendo que Jesus veio para anular o que foi o primeiro Adão, ele é o segundo Adão, que nasce o segundo Adão de uma intimidade, que lá no começo ele fala, façamos, ou seja, era Deus, Jesus e o Espírito Santo juntos, façamos. Não foi Deus, a gente fala muito isso, né? Deus criou a humanidade, não, foi uma junção de 3 que criou a gente. Então é um processo. E a pergunta só, que eu sempre faço umas perguntas difíceis, vou fazer só uma pergunta, que eu acho que você respondeu todas as que eu tinha para fazer na live, quebrou a nossa entrevista, Kátia. Amém, Deus, obrigada, Jesus. Que é, como eu passo esse processo? Porque afinal de contas, eu nasço com uma natureza pecaminosa. E eu chego na igreja, onde supostamente todos ali são santos. Irmãos, estou falando como um novo convertido, alguém que chegou hoje na igreja. Não vou falar que você tem 30 anos de igreja e está passando por isso, porque às vezes vai ficar feio. Vou falar que... Se tiver, Se tiver, gente, vamos lá.
Façamos de conta que você é novo convertido. E você chega na igreja, aquele suposto ambiente extremamente santo, de pessoas perfeitas, que se passam perfeições muitas vezes. E você chega ali, achando aquilo uma loucura, e você tenta, da sua maneira, tentar voltar a essa natureza original. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Um pouquinho, mais ou menos. E você, com sua natureza, com a sua própria força, no seu braço, você tenta voltar. Dentro da igreja, mas você quer voltar a ser aquilo que você era fora da igreja? Eu cheguei na igreja, novo convertido. Sim. Eu olho aquilo tudo que está acontecendo, eu acho bonito, eu acho legal, mas eu não participo, sabe? Eu só fico ali olhando, mas não sou íntimo daquela situação. E eu tento com a minha própria força, o meu próprio jeito, eu tento me mudar. Eu tento ser, para eu tentar provar para as pessoas que eu mudei. Eu acredito que você não vai mudar, porque você está buscando aprovações. E quando a gente quer buscar aprovação, a gente não mede limites daquilo que a gente tem que fazer para ser aprovado, para ser visto. Talvez é igual eu estava falando, a gente está vivendo uma vida de máscaras, né? A gente começa a ser tipo um camaleão. A gente começa a se camuflar a todas as pessoas que a gente vai andando. Ó, esse fala de santidade, esse fala de espiritualidade. Talvez eu quero entrar no ministério do louvor, né? Porque eu sou um novo convertido e eu converso com os irmãos do louvor e eu quero entrar no ministério do louvor e eu vou escondendo tudo aquilo que eu era, né? Porque todo mundo, não que hoje a gente está na igreja, os anciãos, e a gente não está livre de nada. É mentira, você que pensa, você está enganado, coitado. Mas aqueles primeiros que entram, quando a gente entra na igreja, a gente vem carregado de uma bagagem. A gente vem carregado de traumas, de frustrações, de revoltas, né? Porque tem muita gente que vem pra igreja porque está irado com Deus e quer descobrir se Ele é real. E aí a parte que eu adoro é que Deus se revela a ele e descobre que Deus é real. E para que isso não aconteça, para que você busque com suas próprias forças, eu te indicaria uma coisa que eu fiz, né? É você buscar alguém. Não, eu vou lá escolher fulano de tal porque eu sou mais íntimo dele. Eu te instruo a você orar e pedir para Deus, que no meio dessa igreja, no meio de todas as pessoas mais experientes que eu, as pessoas mais vividas, que você levante um para caminhar comigo. Porque a gente não consegue caminhar sozinho. O processo, ele só vai ser um processo se você não desistir. Porque se você desistir do processo, ele nunca foi processo. Porque toda vez que você querer voltar no processo, você vai ter que voltar do início. Porque quando Deus começou a fazer algo em você, você desistiu, né? Porque você viu que você não... Vai chegar um tempo onde as pessoas vão parar de te aprovar. Elas podem também querer te aprovar para que você seja alguém que elas querem que você seja, não que você é, né? Porque tem isso dentro da igreja também. As pessoas começam a falar que a gente é boa nisso, é boa naquilo, mas porque elas querem que nós estejamos lá. Seria uma vida de status, mas você descobre um dia que você não é nada disso. Quando você está dentro desse status, as pessoas que estão ao seu redor começam a te detonar e você quer sair para fora. Você quer voltar. Aí você descobre que de fato as suas próprias forças, igual o Danilo falou, eu queria buscar aprovação, não deu certo. E talvez você saia fora e você nunca mais volte. Porque alguém gerou mais feridas. E quando a gente vai para Cristo, eu não sei se isso era a pergunta dele, mas quando a gente vai cheio de traumas. E é quando a gente começa a ser íntimo de Deus, a gente começa a se revelar para Deus, a colocar os nossos medos diante de Deus, as nossas frustrações diante de Deus. Ele começa a vir com o Espírito Santo, que é consolador. E ele também vai trazer uma cura, porque na Bíblia fala que ele é a cura. Ele vai vir com a cura, ele vai vir com a água limpa, com rios de água limpa, ele vai entrar dentro de nós e ali ele vai começar um processo de cura, um processo de transformação. Para quem já viveu isso ou está vivendo, é um processo muito doloroso, porque as coisas vão começar a ser expostas não para as pessoas, mas para você mesmo. Deus vai começar a te trazer tudo à tona.
Porque você sofreu tanto, que você foi criando vários muros e Deus está tão distante e você tá nem aí pra isso, eu quero só ser visto. Aí vai chegar uma hora que Deus, que você vai deixando, né? Você vai estar bem frágil diante de Deus. De tanto você ser íntimo de Deus, o Espírito Santo vai começar a quebrar esses muros e onde ele vai começar a se revelar pra você. Você vai começar a entender o que você precisa buscar e, igual eu falei, ele vai começar a revelar os seus verdadeiros dons, seus verdadeiros talentos, né? Que talvez quando você entra na igreja você sabia. Você sabia. Igual a parábola das 10 moedas, a mulher tava com a moeda na mão. A dracma. Ela tava, de repente ela perdeu uma dracma. Aí ela não sabia onde estava a dracma, ela chamou todo mundo quando ela encontrou. E quando ela perdeu a dracma, o que ela fez? Ela não desistiu. Ela continuou procurando. Ela continuou limpando, ela começou a levantar as coisas para ver onde estava essa dracma, onde estava essa moeda. E ela encontrou a moeda, foi onde ela chamou todo mundo para ver aquela moeda. E a maior aprovação é quando Deus te aprova. Porque talvez você pode estar fazendo algo para Deus, mas você não está sendo aprovado por Deus. No Antigo Testamento mostra alguns reis, e na Bíblia fala, né, na linguagem de hoje, não só na linguagem de hoje, mas a Bíblia fala que tinha um rei que ele fez as coisas para Deus, mas no final da sua vida ele não foi aprovado por Deus. Porque talvez ele fez as coisas para Deus, a gente está fazendo as coisas para Deus, novo convertido, mas por aprovação. Talvez é porque a gente está no ministério, eu tenho que fazer. Talvez é porque eu sou filha de pastor, então eu vou começar a entrar em todos os ministérios da igreja. Eu vou começar a fazer várias coisas e você acha que você está fazendo para Deus e é quando Deus, você cai e você descobre que você nunca fez para Deus. E o pior é isso, o pior é aí. Quando você começa a descobrir que você nunca fez para Deus. E se não tiver uma pessoa com sabedoria em Cristo, cara, para te ajudar, você vai desviar. Você vai naufragar. Você vai vazar da igreja e você vai culpar a igreja. Porque, ó, eles não me ajudaram. Porque lá deveria ser uma igreja santa. A igreja não é santa. A igreja deveria agir como um hospital. Entende? Ah, mas a igreja não é hospital? Por quê? Porque talvez, além de você, muitas pessoas vivem na mentira, vivem na aprovação. Quando a gente quer ser aprovado, a gente faz qualquer coisa. Qualquer coisa, todo mundo sabe, não adianta falar que isso é mentira. Todo mundo sabe. Todo mundo um dia na vida quis ser aprovado, quis ser visto e você sabe do que você é capaz de fazer. Mas o novo convertido, ele precisa de alguém para auxiliar, mas alguém de Deus, de fato, cara. De fato, de Deus, porque senão a pessoa vai... Nossa, misericórdia, né? Que hoje é o famoso discipulado. Toma cuidado com o seu discipulador. E discipulador, tome cuidado com os seus discípulos. Também, né? Seja muito íntimo de Deus para que Deus revele a intimidade do seu discípulo. Porque talvez ele possa estar mentindo para você também. E você deixa tanto de buscar a Deus, porque você tem que cuidar de alguém. E aí você fala assim, ah, Deus, mas ninguém está cuidando de mim. Será que ninguém está cuidando de você? Eu sempre me questiono isso. Sempre é umas perguntas que eu faço para Deus. Ah, eu não vou fazer porque ninguém está fazendo por mim. E aí ele fala, será? E então, tipo assim, nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém para que a gente não fuja do processo, para que a gente não descubra o Evangelho. Amém. Espero, acho que ninguém deixou perguntas, né? Eu acho que a Kátia respondeu muito bem, então acho que não ficou perguntas. Se ficou alguma pergunta, a gente nos desculpe, tá? Que a live não dá pra gente ir eternamente. E só pra mim encerrar e chamar os meninos pra gente louvar e encerrar a live. É um eterno processo. Contínuo. Ele é contínuo. Às vezes eu ouço algumas frases na igreja, não na nossa igreja, eu falo igreja geral. Às vezes a pessoa tem 10, 20 anos de convertida e você vai falar assim, não, eu sou íntimo de Deus. Não, mas Deus fala comigo, Deus fala. Só que é um constante processo. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Ele fala assim que, eu esqueci o nome do profeta agora, se você lembrar me corrige, Cátia, que você é bem melhor que eu que Bíblia. Que estava com águas nos joelhos, nos artérios. Aí ele andou mais um pouquinho, as águas foram para os joelhos.
Ele andou mais um pouquinho, as águas foram aos lombos. Ele andou mais um pouquinho até que ele estava nadando. Ezequiel, né, Marquinhos? Marquinhos tá aqui, Marquinhos é bom de bico. Ou seja, sempre tem um nível a mais do que você está hoje. E eu digo por mim, eu tinha um nível muito raso. E aí Deus vem, nos leva à liderança. E hoje na liderança é tudo diferente. É tudo muito louco. Porque parece que quando você não é líder, a molecada conversa com você. Os caras chegam e você conta, não, mano, eu tô mal. Quando você se torna líder, parece que vem um peso. Tipo, você chega na rodinha, tá todo mundo brincando. Você chega na rodinha, a galera para de brincar. Porque, tipo, para, mano, o cara chegou. Meu Deus, filho. Tipo, você chega nos lugares, as pessoas, tipo, meu Deus, ele tá aqui. E aí você tem que passar por um nível onde Deus tem que começar a te revelar as coisas sem as pessoas te falarem. Porque, tipo, é muito louco, porque as pessoas não vão te falar. E quando meus pastores me orientavam, Danilo, isso vai chegar, eu falava, pastor. Quando eu brinco com ele, esse neguinho sabe o que ele tá falando, né? Deixa ele lá, é bem doido. Hoje eu vejo que o pastor Rogério tinha muita razão, que é o meu pastor, que é aquilo que você falou. A importância de a gente ter alguém. Gente, eu tô aqui, mas eu tenho meus pastores que cuidam de mim. Vocês acham que não? Esse dia atrás, eu e a pastora Simone, ela tá na live para confirmar se isso é verdade. Eu e a Ana sentou no meio da calçada, no portão da casa dela. Nós ficamos, acho que das 7 da noite até umas 11 horas. Se eu não me engano, conversando na porta da casa da pastora Simone, na calçada. Coitada. Fez ela sentar na calçada, o morador de rua passando. E nós lá conversando. Porque, cara, é necessário que alguém cuide de você. E sempre tem. Então nunca acho, tipo, cara, eu cheguei aqui que tá bom. Não, não tá bom. Sempre tem um mais. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, sempre vai ter. Então nunca pare. Amém? Amém. Obrigado, Kátia. Quem não sabe, a Kátia veio de Severina. A gente foi buscar ela agora. Severina, que você fala Severina, gente. Severina. Eu falo Severina. É Severina. Severina. É sim, já é. Obrigado, Kátia. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aberto aqui pra gente. Já vou chamar aqui os meninos, porque vão me substituir. Amém. Cara, pode passar. Pode ir, cara. pode ir, cara. Fique à vontade. Eu quero chamar os meninos. Pode vir, gente. Pode ir agora. Cara, usa esse momento. Talvez, porque se você reconheceu alguma coisa no que a Kátia disse, que você está vivendo. Gente, aqui está uma improvisada, eles passam na frente mesmo. Se você tem identificado alguma coisa do que a Kátia te falou nesse momento, esse é o momento. Talvez você pedir perdão, de talvez você se entregar e começar a iniciar esse processo. Vou deixar aqui com os meninos um pouco. Tem esse momento com Deus aí.
glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Amém? Espero que Deus tenha tocado o seu coração. É aquilo que eu te falei, é um processo. Fique com essa palavra meditando essa semana, até semana que vem, onde o Celso vai vir falar conosco sobre e agora? Me tornei íntimo de Deus. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? O que a Bíblia diz? E é isso que nós vamos falar semana que vem. Amanhã, aqui no canal da igreja mesmo, nessa mesma página, às 19h30 ou 20 domingo? 19h30, né? Às 19h30, o nosso culto eu confundo, porque de semana é outro horário. Às 19h30, o nosso culto de domingo. Curta, compartilhe, chama mais um para assistir com você. Se tiver mais de terça-feira, a gente está aqui de novo com o culto da igreja às 8 horas. Sexta-feira às 8 horas. Se tiver alguma coisa no meio de semana, o pastor solta alguma chamada. Beleza? E do sábado que vem a gente volta com a nossa série com o Celso, nosso professor de história, amigo nosso, falando. E agora, o que fazer? Irmão, essa série só vai mudar a sua vida se você fazer as etapas. Então, hoje nós entendemos que temos que ser íntimo. Então, busque isso essa semana. Busque essa mudança na sua vida essa semana. Para que semana que vem, quando nós falarmos o que agora está acontecendo com o mundo, você possa ter maturidade de entender. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. E até amanhã aqui na página da igreja. E até sábado na nossa série dos jovens. Deus abençoe você e sua vida. Chuva forte.